Olá, aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Liberdade que está contida no Livro dos Espíritos. E no nosso programa de hoje nós vamos começar perguntando o seguinte: o homem que comete um homicídio, ele sabe, desde antes da reencarnação, que ele vai se tornar um assassino? Vamos conversar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu caro Alcir Almeida, seja bem-vindo para mais um programa, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado mesmo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, seja no Instagram, seja nos canais do YouTube, seja por tantas formas. É uma alegria chegar até você e transmitir a nossa mensagem sobre esse livro que nos ensina tanto, esse nosso Livro dos Espíritos, que com certeza se mantém em nossa vida. Alcir, apenas relembrando, nós estamos ainda dentro do estudo da Lei de Liberdade, nós estamos tratando das fatalidades. O que é fatalidade? O que é que nós não temos como fugir a princípio? Nós somos obrigados a passar por determinadas experiências na vida. E na questão 861, o Kardec abordou a questão do homicídio. E ele perguntou assim: o homem que comete um homicídio sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará um assassino? Será que todas aquelas pessoas que chegaram a cometer um homicídio, elas tinham conhecimento disso lá na preparação para reencarnar? Antes de reencarnar, elas já sabiam que em algum momento da sua existência física elas iam passar por essas experiências, elas iam cometer o desatino de tirar a vida de alguém? Essa é mais uma daquelas questões que eu coloco no capítulo. Vamos perguntar e ver o que o Espírito da Verdade responde, porque eu duvido que Kardec concordasse com a ideia que tem por detrás, né? Claro. Nenhum de nós encarna, reencarna para ser assassino. Todos nós reencarnamos para evoluir, para progredir, para sermos pessoas melhores do que fomos nas existências anteriores, né? Isso posto, não, mas você encarnou para ser um militar, no nosso caso. Havia uma possibilidade de estarmos envolvidos numa situação de guerra? Sim, graças a Deus que não, né? Que não aconteceu. Graças a Deus que não aconteceu. O nosso país é um país que retiremos a nossa participação na Segunda Grande Guerra, honrosamente cumprida, em defesa da liberdade, em defesa da democracia, em defesa dos direitos de um povo se opor a um governo ditatorial, como era o caso do nazismo, como era o caso do fascismo, como era o caso do racismo até no Japão. E é uma coisa até meio constrangedora, mas não vamos entrar nessa discussão. Tirando essa situação, o Brasil já tem aí quase 160 anos que não tem conflito com seus vizinhos, né? Vamos lembrar que o nosso último conflito foi um conflito enorme, que foi a Guerra do Paraguai. Mas nós, ao encarnarmos, possivelmente estava na nossa programação sermos militares e nós assumimos essa situação. Então, nós assumimos um certo risco. Mas não, ninguém encarna para ser assassino. Não existe a programação de, não,
Você vai encarnar porque no dia tal você vai estar lá e vai matar fulano de tal ou a fulana. Não, isso não existe. É. Nós vamos construindo a nossa história, nós vamos construindo as nossas decisões, assumimos as consequências em cima de nossas decisões, das nossas consequências, nós vamos construindo o nosso caminho, né? Então, não, de uma maneira bem objetiva, não. Ninguém nasce para ser assassino. E mais ainda, mesmo dentro de uma guerra, existem situações e situações, né? Uhum. Tem um filme, Até o Último Homem, possivelmente nossos irmãos e irmãs que estão assistindo já viram esse filme. Foi um soldado norte-americano que foi para a guerra e disse: eu estou indo para a guerra para defender o meu país, mas não vou matar ninguém. Eu acho que eu vi esse filme. Né? E ele, durante todo o tempo que ele esteve em combate, ele ganhou, inclusive, muitas medalhas, as mais elevadas medalhas de combate dos Estados Unidos, por salvar pessoas. Porque ele era um padioleiro, ele era um Isso, enfermeiro. exatamente. Ele né? se nega a usar arma, inclusive. Ele se nega a usar, inclusive a empunhar uma arma. Ele vai para a guerra, mas para resgatar, para salvar, para... Isso, e foi para um combate terrível, numa ilha lá no Pacífico, em que os japoneses tinham feito toda uma estrutura subterrânea. Então, quando a tropa americana avançava, eles atacavam pela retaguarda, né? E ele ficou, inclusive, uma das noites ele ficou sozinho, só recuperando pessoas, companheiros, no campo de combate, feridos. Enfim, isso tudo para dizer que mesmo aqueles que vão para a guerra, mesmo aqueles que vão para o combate, mesmo aqueles que usam armas... Isso, eu estou pensando nisso. né? Mesmo aqueles que usam armas, que matam... Isso, que chegam a tirar a vida do... E eventualmente morrem, cada um é cada um. Existe quem vá para uma vida, se encarne numa situação moral tão atrasada que ele pode ser colocado na terra, na crosta, né, para usar a expressão. Ele pode ser colocado na crosta para ser agricultor. Ele vai aprender um jeito de usar aquela enxada para matar as pessoas. É. E tem aquele que é soldado, que usa arma, mas, a exemplo do nosso Marechal Rondon, né? Matar nunca, morrer se preciso, Uhum. que construiu uma história, foi ao generalato, em que ele desbravou o sertão brasileiro, construiu as linhas iniciais de comunicação, de radiotelografia, em toda a nossa fronteira oeste. Na Amazônia. Sim, começando lá embaixo, em norte, em Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e foi até a Amazônia. É. E sempre com esse lema: matar nunca, morrer se preciso. Ou seja, militar, carreira militar, e ele era da arma de comunicações, né? Aliás, do serviço de comunicações. E nunca... Tudo isso para resumir da seguinte maneira: ninguém encarna para ser assassino. E mesmo se você estiver numa situação de combate, tem como você ser um combatente digno, correto, e tem como ser um assassino. É. Porque em questão de combate, né, Almeida, me corrija se eu tiver errado, nem sempre, num combate, aquele que mata é um assassino. Não. Não. Eu estava assistindo um dia desse... eu falei bem devagar Uhum. e na esperança de você comentar, porque talvez isso choque Não, mas eu vou comentar. algum dos nossos ouvintes. Como assim? Mata e não é assassino? Não. Em situação de combate, nem sempre. Não. Aquele que puxa um gatilho e tira a vida do... Eu nem vou chamar do inimigo, do adversário naquele instante, é um assassinato. Eu vou dar um exemplo que recentemente teve um programa que está lançado, está aí na internet, eu não vou dizer o nome para não ficar fazendo propaganda, mas um entrevistado, ele estava dizendo que nós, no Brasil, ainda temos cerca de 50 a 60 pracinhas que estiveram na Itália para defender as cores do Brasil em combate. Mas, como nós sabemos, nem todo mundo está na linha de frente.
Exato. Para você ter uma pessoa combatendo, você tem que ter 5, 6 A retaguarda. à retaguarda dando estrutura. E ele falou que desses 60, ainda tem 3 que efetivamente combateram. Efetivamente combateram. Inclusive um pernambucano, Capitão Souza. Ele saiu do Brasil como cabo e promoções e tudo, ele chegou a capitão. Mas esse Capitão Souza, e é muito engraçado que ele conheceu o Capitão Souza com 99 anos. Olha. E, poxa, vou encontrar um senhorzinho de 99 anos, né? Aí ele cumprimentou o filho, ó, prazer, sou o fulano. Ah, não, eu sou o filho do capitão. E quando ele foi cumprimentar o capitão, tu é o Ricardo? Vem cá, moleque! Pá! Deu aquelas 2 pancadas nas costas dele, aquele, como diz o de estalar costela mesmo, um abraço. Fortão, vibrante, cheio de saúde. E esse narrador falando, né? Olha, é um dos 3 que nós temos que esteve em combate. Desses 50, os outros 40 e tantos não estiveram em combate. Mas esse combateu, esse esteve na linha de fogo mais de uma vez. E ele contando a história. O Souza não falava uma palavra em inglês. Já ao final da guerra, eles já invadindo o Vale do Pó, eles chegaram num hospital. E aquela história, né? Vamos ver se tem algum aqui que ficou para trás, vamos ver se tem. Encontraram um soldado alemão. Encontraram um soldado alemão, o soldado se rendeu, né? Uhum. Aí chegou um soldado americano. E o soldado americano é que fez efetivamente a prisão do alemão. Pegou a pistola do alemão, descarrega. Aí ele descarregou. Pegou o pente, tira. Ele pegou um bullet, né, um projétil, mandou o alemão colocar no pente e alimentar a arma e carregar. Aí ele pegou a pistola e deu um tiro na cara do alemão. Tá brincando. Na frente do soldado brasileiro. Esse é assassino. Isso é um assassinato. Esse é assassino. Não tem conversa. Ah, mas não, é assassino. Esse é um assassino, exatamente, Almeida. Acabou. Só para exemplificar o que você acabou de falar. Exatamente. Mesmo em combate, você tem como estar em combate, e o Livro dos Espíritos, quando fala da guerra, fala sobre isso. Existe aquele que está em combate e está ali porque precisa estar, por questões várias, questões sociais, familiares, questões trágicas às vezes, está na linha de frente. E tem o assassino. É. Tem aquele que compreende que o que está do outro lado está na mesma situação dele, mas entre ele e eu farei o possível para que ele vá para a espiritualidade antes de mim. É. E tem o assassino. E o Souza foi um guerreiro digno, né? Tanto é que aprisionou o alemão sem encostar a mão do cidadão. Aí veio lá o americano e deu um tiro. americano e fez a besteira. E fez a besteira. Então, sim, tem como você estar em guerra, matar pessoas e não ser um assassino. Vamos retomar a pergunta, que ela já ficou um tanto para trás, para a gente ler a resposta. Uhum. Questão 861. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? E a resposta diz: não. Ele não sabe, não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, há a chance para ele de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará porque há quase sempre nele uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não. Se o espírito sabia de antemão que, como homem, devia cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabeis, pois, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Sempre a nossa vontade, sempre o fruto do nosso pensamento que gera uma decisão, que gera um ato, livre-arbítrio. Exato. De resto,
Continua os espíritos. Confundis sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes há fatalidade, é nos acontecimentos materiais cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para esses atos, pois, jamais há fatalidade. Ou seja, tudo aquilo que estiver submetido a uma decisão minha, jamais haverá fatalidade. Haverá deliberação de cada um de nós. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ok. Vamos para a questão 862? Vamos lá. Essa é bem grandinha também, mas... Essa, não sei o que é maior, a pergunta ou a resposta. 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso o que se pode chamar fatalidade? Não. O Kardec ele vem insistindo desde o começo dessa temática, né? Sim. Sobre a existência em algum ponto de uma fatalidade, de alguma coisa que a gente não tem como fugir. Nós vamos evoluir, nós vamos progredir. Nós estamos condenados a sermos seres perfeitos relativamente. Isso é uma fatalidade. Isso é fatal. Todos chegaremos lá. Isso é uma fatalidade. Isso não tem conversa. O que vai acontecer no trajeto... O caminho... Cada um faz o seu. Cada um constrói o seu. Exatamente, Almir. Então, respondendo, há pessoas que... E eu tenho que admitir, já até em programas aqui eu dei exemplos, né? Mas há pessoas que, por situações várias, parece que carregam uma nuvem de tempestade particular por sobre a sua cabeça. Mas não nos enganemos. Nós encarnamos e somos o que nós construímos com o nosso passado. Exato. Nós construímos. Ora bolas. E eu vou dar um exemplo que eu sempre dou há vários anos, né? O Alcir, durante 1000 anos, foi um bebum. Construiu uma comunidade de bebuns, né? Eu encarno, eu estou bebendo, eu desencarno, eu continuo com algum companheiro bebendo, e eu encarno de novo, aquele companheiro desencarna e fica sendo a minha companhia, aí eu tomo uma decisão, vou parar de beber. Não vai ser em 5 dias, em 5 anos, que eu vou conseguir afastar essa tendência, porque eu fiquei 1000 anos bebendo. Nesses 1000 anos, você criou vínculos. Vínculos. Com inúmeros outros irmãos. O meu campo energético, né? Até o meu perispírito está formatado em função desse hábito. Porque, lembremos, o perispírito ele é moldável, né? É um modelo que formata o corpo, mas o que formata ele é o meu pensamento, são os meus atos, são as minhas ações. Ora bolas, se eu estou há muitos anos criando débitos, criando constrangimentos kármicos, claro que quando eu volto na carne eu tenho que perspassar alguns caminhos mais ou menos tortuosos. Né? Se eu crio muitas inimizades na espiritualidade, quando eu volto, eu vou ter que encontrar esses companheiros e encontrar equilíbrio junto a esses companheiros, pelo perdão, por exercício do amor, pelo exercício da caridade, de parte a parte. Pois somos todos credores, necessitados do amor alheio e do perdão alheio. Nunca nos esqueçamos disso. Então, respondendo objetivamente essa pergunta, não existe fatalidade nisso. Existe situações que vão sendo criadas encarnação após encarnação, que podem conduzir um de nós a ter uma existência que parece que tudo que acontece errado acontece com ele, acontece comigo, acontece com quem for, né? Mas a nossa atitude todo dia nasce com novas oportunidades. Acabamos de ler uma mensagem 56 do Fonte Viva que fala justamente sobre isso. Cada novo dia
é um novo renascimento, é uma nova reencarnação, é a oportunidade nova de começar a construir um novo ser, um novo Alcir, um novo futuro. Ninguém traz um gênio mau Não. para lhe importunar. O que Além nós de nós mesmos, não. o que nós trazemos são as consequências de um passado que Sim. nós mesmos construímos. Isso. E precisamos lidar com esse passado para nos reajustarmos com ele e com nós mesmos. Então vamos lá, repetindo a pergunta 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso o que se pode chamar fatalidade? E a resposta diz: há fatalidade se a queres chamar assim. Ela, porém, se prende à escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creiais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, Difícil. tem grande chance de se afogar. Se não tiver um barco embaixo, Não é? Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. O que o perde é seu amor próprio e sua ambição, que o fazem sair de seu caminho e tomar, por uma vocação, o desejo de fazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é dele. Mas, em lugar de tomá-la sobre si, prefere acusar a sua estrela, o seu mau gênio, a sorte. é aquela velha anedota, né? A culpa é minha, eu ponho ela onde eu quiser, E coloca na estrela. coloca na estrela. Tal seria um bom operário e ganharia honradamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse se colocar no seu lugar. Nós temos um tempinho ainda, Almeida, e eu quero fazer um comentário, porque enquanto eu estava lendo, Isso. eu lembrei de uma fala de um amigo que estava preocupado, acho que está ainda, com um colega de trabalho. Esse colega de trabalho vive problemas graves na relação familiar. Uhum. Segundo o meu colega, o colega dele costuma reclamar da má sorte, né? Que a família é isso, aquilo, outro. E o colega dizendo que, não raro, ele passa semanas sem ver os filhos, porque sai muito cedo e dificilmente chega do trabalho antes das 10, 11 da noite. Tudo isso por trabalho. Dedicação ao trabalho. Puxa. E eu perguntei para ele, mas por que ele chega tão tarde? Todo mundo lá no trabalho. Não, é opção dele. Opção dele. Ele tinha um cargo, um determinado cargo, e foi oferecido a ele um cargo maior. E a gente sabe que na hierarquia das instituições, quanto maior o cargo, Maior responsabilidade. maior a responsabilidade, maior a exigência, maior a dedicação que se precisa ter para manter aquele cargo. E aí eu fiz uma outra pergunta, mas ele é obrigado a permanecer nesse cargo? Não, é opção dele. Inclusive, disse o colega, tem outras pessoas que gostariam de estar ali. de estar naquele lugar. E por que eu lembrei disso? Porque esta infelicidade, entre aspas, que ele está vivendo
na sua relação familiar, de certa forma, É a opção salvo dele. o melhor juízo, não estou aqui determinando, salvo o melhor juízo, é uma escolha dele. Sim. Olha, eu não quero perder Esse destaque. esse destaque, ou eu não quero perder, eu não quero diminuir o meu poder aquisitivo em função de abrir mão desse cargo para ter que cuidar de filho, para ter que cuidar de família. Não. Na minha cabeça me parece claro. Olha, e agora eu lembrei de uma outra história que eu vou contar rapidamente. Eu vi essa história contada pelo Steve Jobs, obviamente, antes dele desencarnar. Uhum. Ele fazendo uma palestra, ele disse: todos nós carregamos uma bola em cada mão. Uma bola é de borracha e a outra é de vidro. A bola de borracha, ela representa o nosso sucesso profissional. A bola de vidro é o nosso sucesso como pessoa. Envolve a família, envolve valores morais, envolve afetividade. Sim. A bola de borracha, ela pode cair quantas vezes for, mas como ela é de borracha, ela quica e você pode pegá-la e erguê-la de novo. Mas se você deixar a bola de vidro cair, ela vai quebrar e dificilmente você terá a chance de recompô-la. Então, essa história que o colega me falou e eu falei para ele, eu digo, olha, me parece uma escolha. Entre ganhar menos, ser menos expressivo no meu trabalho e cuidar da minha família, eu estou optando pela outra questão. Eu quero ter o meu realce profissional, eu quero ter o meu salário grande. E aí, meu amigo, toda escolha... Cada escolha, uma perda. Uma perda. Se você escolhe A, você perdeu B. Se você escolheu B, você perdeu A. E aí você escolheu o que você quer perder. O que você está disposto a perder. No caso, a família. Né? É uma fatalidade essa família desorganizada? Não, é fatal que se você fizer essa escolha, alguma coisa você vai perder. Então, eu lembrei desse fato e acabei de contar para que a gente possa dar algum exemplo, para que fique mais clara essa questão das nossas escolhas, né, Almeida? Com certeza. Para que a gente pare de culpar a espiritualidade por aquilo que nós fazemos da nossa vida. Meu caro, vamos parar por aqui. Muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço a cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Um forte abraço. Lembrando, pode se inscrever em quantos canais você quiser aqui da Comunhão Espírita. Nós temos 4. Se você se inscrever nos 4, você vai receber as notificações de todos eles. Tá? Um forte abraço, muita alegria, muito honrado de ter vocês aqui. E até o próximo programa. Forte abraço.